E aí, galera? Eu sou a Leila, educadora do Carol. Vocês já devem ter ouvido falar sobre feminismo, né? Mas o que é o feminismo? E o que é o feminismo na periferia? Esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Neste episódio, vamos falar mais sobre feminismo na quebrada. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Oi, gente! Eu sou a Carol, colaboradora do Carol, e vou falar um pouco de onde veio essa ideia que a gente tem hoje sobre feminismo. No final do século XIX, um movimento de mulheres por direitos políticos e jurídicos, conhecido como Movimento de Mulheres Sufragistas, ficou bastante famoso primeiro na Europa e depois em diversos lugares do mundo. A principal requisição dessas mulheres era a igualdade de salários e oportunidades de ensino dos homens e também o direito ao voto. Esse movimento, junto com diversas construções literárias filosóficas acerca do assunto sobre igualdade de gêneros, ficou conhecido depois como a primeira onda feminista. A primeira onda traçou importantes rotas para o desenvolvimento de teorias posteriores sobre o feminismo, mas com certeza não foi a única. Não podemos nos esquecer, assim como já abordamos em podcasts anteriores, que existem condições de vida desiguais na sociedade, inclusive entre mulheres. Desigualdades essas que não foram consideradas apropriadamente pelas mulheres sufragistas europeias do século XIX. Uma questão fundamental é a desigualdade de raça, por exemplo. Enquanto mulheres brancas reivindicavam condições de trabalho iguais às dos homens, a mão de obra das mulheres negras sempre foi explorada pelas mulheres brancas. O motivo é bem óbvio, não somos todas iguais. E mesmo no século 1800 e bolinhas, na Europa, no meio do movimento sufragista, as lutas não eram as mesmas. Essas mulheres não eram da mesma classe. A maioria delas precisavam e ainda precisam vender a sua mão de obra para sobreviver. Enquanto as mulheres burguesas, donas de propriedades, reivindicavam principalmente o direito jurídico de suas posses, as mulheres de classe média lutavam pela igualdade de oportunidades de ensino e as mulheres proletárias pela igualdade nas condições de trabalho. Se as desigualdades de classe já distanciavam as mulheres europeias, longe do centro capital mundial, então, nos países colonizados, essas desigualdades são fatais. No Brasil, um país que tem mais de 300 anos de escravidão, principalmente da população africana, essas desigualdades se refletem ainda hoje no fato de que 75% das mulheres vítimas de feminicídio são negras. É uma conjuntura totalmente diferente da primeira onda feminista. Isso não significa que não há luta e resistência, mas sim que existem diferentes construções feministas, e o local de onde vêm essas construções são essenciais para a luta pela vida e igualdade de todas as mulheres. Existiram e existirão várias outras vertentes feministas. Suas pensadoras são diversas, e suas ideias vêm ampliando esse debate sobre a opressão patriarcal de gênero e também sobre raça e classe. O nosso podcast de hoje vai focar em debater sobre as vertentes mais próximas de nós, que faz mais sentido para a nossa luta e na nossa quebrada. Não existe feminismo certo, mas feminismo verdadeiro é aquele que é construído em união para a libertação de todas as mulheres. Para pensar melhor como essas questões se desenvolvem no nosso contexto social, a educadora Jéssica vai falar para a gente como eram o Capão e o Ângela na época em que as sufragistas pularam a primeira onda feminista. Vai lá, Jéssica. Salve, salve, galera! Então, o feminismo, como a nossa amiga Carol explicou, é a luta de mulheres contra a opressão dos gêneros. E opressão do gênero significa muitas coisas, né? Não é só sobre desigualdade salarial, mas também sobre o direito de ir e vir, de estar em todos os espaços, de sermos reconhecidas por isso, sem menosprezo, sem dúvidas. Quantas vezes já nos pegamos sendo comparadas com homens quando fazemos algo de bom? Por exemplo, nossa, você joga bola tão bem, parece o Neymar, ou parece o Pelé. Quando temos Marta, Cristiane, Debinha, Formiga e muitas outras mulheres para sermos comparadas. O feminismo, ele veio com o intuito de releitura, reconstrução da história e também veio para quebrar paradigmas. Porém, não podemos achar que o feminismo é uma receita de bolo, porque ele não é.
Quando se luta por alguma mudança na sociedade, estamos lutando por uma mudança dentro de nós mesmas, pois a nossa cultura interferiu na nossa criação, na nossa construção, e por isso, muitas vezes reproduzimos coisas sem ter a real dimensão. Pois não somos pesquisadoras estudando uma sociedade dentro de uma bolha. Estamos dentro da bolha, somos a bolha. E por isso é muito importante sempre fazer as intersecções de raça, gênero e classe dentro de tudo que fazemos, estudamos, lemos, construímos e mudamos. Resumindo, sempre que pensamos em alguma coisa, temos que olhar para 3 lados. Para que vocês consigam visualizar melhor, vamos pensar que estamos dentro de um restaurante. E dentro dele, temos que identificar quantas mulheres tem, quantos negros e negras tem, quantas pessoas pobres tem ali. Inclusive, sempre relacionando onde essas pessoas estão no restaurante. Estão no lugar na mesa comendo ou estão servindo? Isso é, na prática, fazer intersecções, tentar olhar sempre para todos os lados. Quando falamos que o feminismo iniciou seus trabalhos no século XIX, temos que pensar onde o nosso povo estava. Nossas antepassadas, pessoas pobres, periféricas, negras, onde elas estavam? Onde a história estava para elas? Será que elas estavam no mesmo lugar que as mulheres brancas europeias? Parece um lugar tão distante da nossa vida, né? Longe de nós. Hoje aqui, o objetivo é chegar o mais perto de nós possível, achar e compartilhar o mais representativo da nossa história. Então vamos pensar o que estava acontecendo no Brasil, nas periferias de São Paulo. Nessa mesma época, vamos ser um pouco mais específicas então. De que quebrada a gente está falando? Vamos especificar mais. Estamos falando do Capão Redondo e Jardim Ângela, por exemplo. Antes de serem um dos maiores bairros de São Paulo, lá, ou melhor, aqui, era um lugar rural, sim. As pessoas vinham aqui para relaxar, caçar, pescar. Inclusive, o nome nem era Capão Redondo e Jardim Ângela. Era tudo Guaravurituba. Completamente diferente de hoje. Inclusive, Guaravurituba é um nome indígena. Porém, nessa época, foi quando o feminismo estava estralando lá nas Europa. Mas não tinha nenhum sinal dele por aqui ainda. Mas eu falo do que era lido como feminismo. O estudo, a luta direta com o governo, planos pensados, montados. Não falo da luta das mulheres dentro de casa para criar seus filhos, suas famílias, alimentá-las, sustentá-las, porque naquela época isso não era considerado feminismo, pois ainda não se fazia as intersecções, não se olhava para todos os lados. Mas graças à deusa, ou melhor, graças à evolução da história, nesse mesmo século, no caso século XIX, existia uma imigração de pessoas para o Brasil, e com elas vieram ideias anarquistas, socialistas, juntamente com o feminismo. Então, finalmente o feminismo chega no Brasil, mas assim como sabemos, demorou um pouco para eles conseguirem atingir as mulheres mais pobres e fazer sentido para as mesmas. Por exemplo, só em 1968 começou a chegar a luz elétrica aos extremos da cidade de São Paulo, o vulgo Capão e Ângela. E só em 1977 as ruas começaram a serem asfaltadas. Então esse discurso de feminismo demorou para chegar nas mulheres mais pobres. Mas o movimento feminista, na sua segunda onda, conseguiu fazer com que esse discurso tentasse chegar nas mulheres pretas, pobres e periféricas. Mas quem vai falar melhor disso é a nossa educadora Leila. Fala aí, Leilinha! Oi, gente, eu sou a Leila, educadora do Carol, e nós vamos falar um pouquinho sobre feminismo negro. Durante os anos de 1960 e 1980, aconteceu a segunda onda do feminismo. Neste período, o movimento ampliou o debate para questões que tratavam de sexualidade, família, mercado de trabalho, direitos reprodutivos e desigualdades. As mulheres, nessa época, já haviam alcançado avanços nas profissões, nos meios de comunicação e nos esportes, por exemplo. Bell Hooks, uma intelectual negra feminista estadunidense, diz que, abre aspas, uma vez que as primeiras pessoas do planeta Terra não eram brancas, é improvável que as mulheres brancas tenham sido as primeiras mulheres a se rebelarem contra a dominação masculina, fecha aspas. Mas o pensamento neocolonial acaba determinando o tom de várias práticas como o feminismo, e mulheres brancas com privilégio de classe rapidamente se declararam proprietárias do movimento. Em 1851, Sojourner Truth, uma abolicionista afro-americana e ativista dos direitos das mulheres, fez um discurso na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. Eu vou ler um trechinho do discurso dela para vocês.
Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subirem uma carruagem. É preciso carregá-las quando atravessam um lamaçal. E elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir em carruagem, a passar por cima da lama ou me cede um melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim. Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? O discurso dela já denunciava as diferenças entre mulheres brancas e negras, mas foi só em 1973 que o feminismo negro ganhou força. Foi quando a National Black Feminist, nos Estados Unidos, e outras feministas negras começaram a publicar textos sobre o tema, dando espaço para uma literatura feminista negra. No Brasil, o feminismo negro chegou no final da década de 70, quando mulheres negras feministas começaram a demandar outra posição do movimento feminista que, na época, tinha uma posição antissexista, mas privilegiava pautas que contemplavam somente as mulheres brancas e evitavam discussões sobre questões raciais. A mulher negra não encontrava representação dentro dos movimentos sociais. Enquanto as mulheres brancas estavam buscando equiparar seus direitos com relação aos homens brancos, as mulheres negras ainda carregavam o peso da escravidão, ocupando posições subordinadas e servil perante a mulher branca. E na periferia, o que será que estava acontecendo no Capão Redondo quando o feminismo negro começou a tomar força no Brasil? Bom, no final da mesma década, o Capão Redondo estava em crescimento. Novos moradores estavam chegando na região e em 1982 ocorreram várias articulações pressionando a prefeitura a cumprir promessas de compras de terreno. Os moradores ocuparam terrenos e lutaram para ter seus espaços. Em 1983, eles conquistaram terrenos e o movimento conhecido como mutirantes organizaram um mutirão para construir as casas. Vale ressaltar que durante todo o processo, as mulheres se destacaram como protagonistas na luta e na construção. Agora o Danilo vai falar um pouquinho para vocês sobre o papel dos homens no feminismo. Vai lá, Danilo! E aí, galera, beleza? Eu sou Danilo, educador do Carol. E por que nós homens devemos entrar nessa luta junto ao feminismo? Primeiro é que a fita não é sobre entrar na luta para ajudar as mulheres, sabe? A questão é perceber em que ponto o próprio machismo nos atinge, tá ligado? Os moleques, desde pequenos, são afetados com essas construções que o machismo expõe eles. Comentários do tipo homem não chora e quem chora é menininha são exemplos onde a gente consegue enxergar o quanto a sociedade é machista e misógina, de forma que desde sempre é ensinado para os homens a maquiar as suas emoções e que é normal a degradação da imagem da mulher. É sobre entender que essas construções se refletem em toda a caracterização do homem adulto que nos tornamos, e que é um sistema que acaba oprimindo tanto as mulheres quanto os homens, sabendo que as mulheres sofrem de uma forma muito mais incisiva do que os homens. Dificuldades de expressar sentimento, demonstrar carinho, de ter que ser o macho alfa, além de ter a sensação de que não pode falar em nenhum momento, pois somos os provedores do lar. Isso tudo gera frustrações, ao passo que criamos um ideal de masculinidade que não conseguimos alcançar, e assim se expressam os reflexos de como esse sistema atinge a realidade masculina. Agora, uma família onde a mulher é chefe do lar e existe ausência paterna. Quantos de nós não conhecemos essa situação ou até vivemos nela? São inúmeros os casos e, analisando, percebemos a naturalização do fato de que é a mulher quem deve cuidar dos filhos e da casa, eximindo culturalmente o homem desse dever. E essa mesma criança que cresce tendo a imagem de uma mãe super-heroína, que criou seus filhos sozinha, quando cresce, pode não ter a capacidade de olhar para sua companheira com os mesmos olhos, pois não teve a referência dessa admiração por parte do pai em relação à mãe, e acaba entrando num ciclo. Tem um filho, o abandona junto com sua mãe, tendo a mesma atitude que seu pai, privando a criança de seu convívio e cuidado. O abandono parental é somente uma das consequências do machismo. Ainda há situações de violência, a impressão de dureza que os homens são forçados a passar, as dificuldades de se relacionar e de se mostrarem frágeis, abusos. Todos esses problemas têm a mesma raiz, a naturalização da inferiorização da imagem feminina. Agora, uma vez que a gente refletiu como esse sistema machista
também atingem os homens? Qual é o nosso papel como homens no feminismo? É necessário revermos nossas atitudes e entender o contexto onde a gente pode estar reproduzindo essas opressões de forma ativa. Pois se tem uma coisa que podemos levar de hoje em diante é que não devemos continuar normalizando a depreciação da figura feminina, tá ligado? O que eu quero dizer com isso é que quando a gente se encontrar numa situação em que a gente tá num bonde, passa uma mina e seus parça começam a mexer, a assobiar e a falar merda pra essa mina, a fita é tentar chamar esses seus amigos para trocar uma ideia e tentar fazer com que eles reflitam sobre aquilo e como aquilo atinja eles também, entende? E principalmente, você conseguir entender as situações de opressão que você pratica no seu cotidiano e tentar tirá-las da sua rotina. As mulheres periféricas sempre foram silenciadas, excluídas e ignoradas pela história e pela literatura, inclusive pelo feminismo branco elitizado. Vale lembrar que o feminismo branco teve a sua importância. E apesar de serem diferentes entre si, essas mulheres que desde o período escravagista têm um cotidiano baseado no trabalho fora de casa e no trabalho dentro de casa com os afazeres domésticos e com os filhos, sempre estiveram presentes nos movimentos e nas construções de espaços de luta. A ideia do feminismo branco ser hegemônico, ou seja, um feminismo universal que abrange todas as mulheres, a ideia de que todas as feministas seguem a agenda do feminismo branco, ainda é muito presente, como se mulheres periféricas não lutassem pautadas nas suas experiências e vivências, não lutassem e buscassem acabar com as inúmeras opressões que elas sofrem. Nós, mulheres periféricas, somos resistência e luta. Produzimos conhecimento, sim, mas ainda somos invisibilizadas, invalidadas e sem espaço. Somos objeto de estudo e não sujeita que estuda. As nossas lutas, nossas reivindicações enquanto mulheres que vivem na periferia não são as mesmas que a das mulheres não periféricas. O feminismo da quebrada é o que compreende as nossas dores, nossas necessidades e as violências que a gente sofre. Muitas de nós éramos feministas antes mesmo de conhecer essa palavra aí. Nossas avós, nossas mães, tias, vizinhas, mulheres que nos cercam, também já eram. Sabe quando as mulheres andam angustiadas no transporte porque podiam estar gastando aquele tempo com seu filho ao invés de estar no ônibus lotado? Ou quando elas lutam por vaga na creche ou vaga na escola? Quando elas anseiam por um emprego mais perto de casa para que não tenham que ir para tão longe todos os dias? Ou quando exigem atendimento no posto de saúde? Sabe todas essas situações e muitas outras que você pensou aí? Então, essas mulheres são todas feministas. Somos feministas há muito tempo. As mulheres periféricas têm convivido diariamente com territórios violentos, com as violências domésticas e feminicídio, o que faz com que elas estejam na linha de frente ao combate dessas violências e na manutenção das condições mínimas para sua sobrevivência e dos seus. Elas também estão na organização e luta de reivindicações de creches, moradias, saneamento básico. Todo esse enfrentamento faz com que elas construam uma rede de apoio e solidariedade também. As mulheres, feministas periféricas, enfrentam as dificuldades impostas pela sociedade todos os dias. Buscam saídas para essas dificuldades, afrontam o cotidiano e constroem ações para poderem não só sobreviver, mas viver. Bom, e aí? Curtiu o episódio de hoje? Deu pra sacar um pouco melhor qual é o feminismo da quebrada? Lembre-se que pode sempre contar com Carol. E se precisar de qualquer ajuda com estudos, ou trocar uma ideia mesmo, é pra mandar uma mensagem pra gente, hein? Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima!